Boa tarde a todos. Obrigada por estarem connosco em mais um webinar da Voltimum com a OSRAM. Nós hoje estamos aqui reunidos para ter um webinar sobre Hospitality, Turismo e Canal Eureka. Vamos falar, obviamente, da parte da reabilitação aplicada a esta área. E o orador que nós vamos ter connosco é, como normalmente é costume por parte da OSRAM, o Paulo Diniz. O Paulo Diniz, para quem ainda não o conhece, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo ISTS, possui uma larga experiência profissional em empresas do setor da iluminação, onde começou por trabalhar como projetista de iluminação e técnico comercial, e hoje em dia ele é engenheiro de aplicações na OSRAM, o que o torna responsável pela elaboração de projetos de iluminação, apoio técnico, formação e acompanhamento de gabinetes de projeto. Portanto, o Paulo tem as qualificações mais do que necessárias para estar connosco hoje a dar esta informação. Vocês, obviamente, que poderão fazer as vossas perguntas durante a apresentação do Paulo. Prometo-vos que vou estar atenta aqui à área de chat. Vocês já sabem, quem costuma estar connosco, que não conseguem participar via voz, para facilitar um pouco as questões das ligações, mas todas as questões que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat, está bem? E eu, entretanto, vou dando um sinal ao Paulo todas as vezes que houver alguma pergunta, portanto, não se coíbam de ir perguntando, estejam à vontade para isso. Uma outra coisa que eu vos queria dizer em relação à maneira como o webinar vai funcionar: nós, no final, vamos colocar aqui no ecrã para vocês poderem descarregar tanto a apresentação do Paulo como o certificado de participação. O certificado de participação é um certificado que, como é óbvio, não está com os nomes de ninguém, porque nós, apesar de termos os inscritos, nunca sabemos exatamente quem são as pessoas que vão estar, e ficaria muito pesado também colocar todos na plataforma, mas se houver alguém que precise do certificado com o nome, por favor, depois envie-me o e-mail. Vocês estão fartos de receber coisas minhas, mas eu vou deixar aqui para simplificar o meu contacto de e-mail, tá bom? E, portanto, vocês só têm que me dizer: Ana, passa-me o certificado com o meu nome, e pronto, e eu depois remeto novamente o certificado para vocês, já direitinho com o nome, etc. Está bem? Entretanto, eu vou passar a palavra ao Paulo. Espero muito sinceramente que o webinar seja do vosso agrado e que usufruam bastante. Até já. Paulo, tem a palavra, por favor. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinário OSRAM Voltimum. Reabilitar é uma tendência urgente. Portugal está na moda. O número de turistas que visita o nosso país aumenta diariamente. Desta forma, há que revitalizar e recuperar a estética dos centros urbanos e não só. Esta tarefa não é fácil, devido aos constrangimentos típicos e inesperados de uma reabilitação. É necessário ter muita imaginação para obter um final agradável, atraente e, sobretudo, com qualidade e de uma forma eficiente. A eficiência energética é um fator cada vez mais importante na iluminação. Para terem noção, 16% do consumo de energia elétrica na Europa é iluminação. No mundo, são 19%. Em Portugal, ronda os 25%, o que significa que ainda há muito para fazer em Portugal. Mas onde é que esta energia é consumida? Tipicamente poderemos dizer, estes valores são apenas de referência: uma nave industrial, cerca de 15% é iluminação; num escritório podemos dizer que poderá rondar os 50%; num armazém este valor poderá chegar aos 80%. Mas, além destes dados, há que ter em conta que o crescimento económico aumenta as necessidades energéticas. A libertação do CO2 para a atmosfera tem que ser reduzida obrigatoriamente nos próximos anos. Não nos podemos esquecer que os recursos energéticos são limitados. Existe um fator a acrescentar a tudo isto: cerca de 40% do consumo é feito dentro de casa. Ou seja, o que quer dizer que os produtos de elevada eficiência não são um luxo, mas sim
uma necessidade. As tecnologias das fontes de luz têm apresentado evoluções significativas. Para terem noção, a primeira lâmpada incandescente apareceu em 1910. Cerca de 80 anos depois apareceram os semicondutores ópticos, as lâmpadas fluorescentes compactas, tipicamente designadas por economizadoras. No início do século XXI, do século onde estamos neste momento, surge o LED e em 2003 a primeira produção de OLED, do LED orgânico. Em 2012 apareceram os diodos laser e neste momento temos a iluminação em rede e controlável remotamente. E é motivo para perguntar o que nos espera o futuro. Dos automóveis que se adapte automaticamente às nossas necessidades, mas de que forma? Bem, para respostas concretas a estas questões, há que esperar para ver. Se não for no nosso tempo, talvez na geração dos nossos filhos ou dos nossos netos. Mas não nos podemos esquecer que há que trabalhar bem e com consciência para podermos construir o futuro. De acordo com as expectativas da Osram baseadas no report da McKinsey Market de 2012, estima-se que os LEDs irão ocupar uma fatia de mercado em 2020 muito superior à fatia que se ocupa nos nossos dias. E se repararem, estamos em 2016 e já ocupa uma fatia bastante significativa do nosso mercado. O que significa que já no presente e nos nossos dias, a iluminação é muito mais de carregar num simples interruptor. A luz entrou na era digital. E podemos dizer que a luz é design, a luz é produtividade, a luz é criação, a luz é inteligente. Ou seja, a luz é nossa. E com a capacidade de controle da tecnologia LED, podemos fazer com ela quase tudo o que quisermos. No entanto, quando se opta pela tecnologia LED, há que saber selecionar o LED correto. Saber comprar e interpretar as dicas. Na apresentação de hoje, iremos mostrar como fazer esta comparação corretamente. Apresentar soluções, também hoje vamos apresentar soluções com lâmpadas e luminárias LED, soluções com sistemas de gestão inteligentes e, por fim, mostrar algumas obras executadas. O guia Selma Apples and Pears, ou seja, podemos traduzir como alhos e bugalhos em português, permite-nos desmistificar algumas questões relacionadas com a tecnologia LED. Segundo este guia, a eficiência da luminária é calculada da seguinte forma. Se olharmos para o sistema tradicional, o que é que nós temos? Temos a potência das lâmpadas, a indicação da potência das lâmpadas, a indicação do fluxo luminoso da fonte de luz e temos um determinado rendimento que é o LOR. No sistema LED, que dados é que nos são dados? É a potência total consumida, ou seja, LED mais fonte de alimentação, o fluxo à saída da luminária, ou seja, é como, entre aspas, se a luminária tivesse um rendimento de 100%, e o rendimento é-nos apresentado em lumens por watt. Ou seja, quando queremos fazer corretamente uma comparação da tecnologia tradicional com a tecnologia LED, o que é que temos que fazer? Ponto número 1. Somar a potência das lâmpadas, somar à potência das lâmpadas o consumo do balastro e da própria ou da fonte de alimentação que esteja a ser utilizada em watts. Teremos que multiplicar o fluxo das lâmpadas pelo rendimento da luminária para, desta forma, obter o fluxo à saída da luminária em lumens. E por último, após estes cálculos, já consigo comparar a eficiência das duas luminárias, da luminária tradicional e da luminária LED, em lumen por watt. E só após este tipo de cálculos, que têm a ver com os valores que sempre foram publicados, é que podemos fazer uma comparação correta dos dois sistemas. Quanto aos critérios de qualidade que vêm definidos neste guia, há que terem atenção à curva fotométrica do aparelho, como é óbvio,
e também ao código fotométrico, que já vamos explicar o que é que isto é. O código fotométrico é constituído por 6 dígitos, em que os 3 primeiros correspondem exatamente à mesma informação que já era dado para a tecnologia fluorescente. Ou seja, o primeiro dígito deste código indica-nos o índice de reprodução cromática, ou seja, o índice de reprodução real da cor. Uh, Neste caso, este índice é 7, o que significa que este LED tem um rendimento, um índice de reprodução cromática acima dos 70%. Para terem noção, no interior de um edifício de uma utilidade, de uma unidade hoteleira ou similar, ou até mesmo um escritório, o valor mínimo admissível nos dias de hoje é um valor 8, acima dos 80%. Numa indústria gráfica ou atividades em que a reprodução real da cor tenha uma importância muito relevante, este valor poderá ter que ser acima dos 9, ou seja, o índice de reprodução cromática terá que ser acima dos 90%. Como eu já vos disse aqui, o índice de reprodução acima dos 70% para o interior de um edifício é baixo. O segundo e o terceiro dígitos indicam-nos a temperatura de cor, ou seja, 6,5 é a abreviatura de 6500 Kelvin, ou seja, estamos aqui a falar de um LED com branco para uma unidade hoteleira ou um espaço de lazer. As unidades hoteleiras poderão utilizar eventualmente esta temperatura de cor, mas em casos e em espaços muito específicos. Como podem ver por a imagem que está a ser apresentada, as temperaturas de cor frias realçam os azuis. Olhem para a diferença do frasco. Na última imagem, o frasco tem um aspecto muito mais azulado do que na primeira imagem. As temperaturas de cor quente realçam os vermelhos. Olhem para o caso da maçã. A maçã tem um aspecto muito mais apetitoso na primeira imagem do que na última imagem. Ou seja, esta temperatura de cor temos que jogar um pouco em função daquilo que nós queremos realçar e aquilo que queremos salientar. O quarto e quinto dígito indicam-nos a cromaticidade inicial e mantida, respectivamente. Vamos explicar o que é esta história da cromaticidade. O Sr. McDam, que é o senhor que está no acetato do lado direito, fez uma experiência e mostrou várias tonalidades da mesma cor a uma plateia de pessoas de diferentes géneros, sexos, idades, diferentes raças, diferentes culturas. Enfim, arranjou uma plateia o mais heterogéneo possível e desenhou algumas elipses dentro do diagrama cromático, e dentro das quais se encontravam as tonalidades para as diferentes cores que a maior parte das pessoas não conseguiam distinguir. Ou seja, desta forma foram criadas para o mesmo espectro de cor elipses de diferentes dimensões, sendo que as de menores dimensões correspondem às elipses de step 1 de McDam e as de maiores de dimensões à definição de steps maiores, de graus. O que significa que quanto mais pequena for a elipse, menor o número de pessoas que consegue distinguir diferentes tonalidades de cor dentro dessa mesma elipse. Muitas das vezes, o que é que isto nos leva? Tipicamente, pessoas muito mais ligadas às artes, arquitetos, designers, muitas das vezes têm um olho mais sensível a estes pormenores de diferenças de cor. Nós muitas vezes olhamos para uma determinada cor ou uma determinada luz branca e para nós aquilo é tudo igual, ou para a maior parte dos cidadãos, e pode haver pessoas com um olho mais clínico, chamamos-lhe assim, que consigam distinguir alguma diferença que o resto da população geral não consiga distinguir. Este valor, ou seja, o valor das steps ou do tamanho das elipses de McDam, vem publicado tipicamente nas fichas técnicas dos equipamentos e é designado por SDCM. Ou seja, e muito perto de onde se publicam os valores do fine binning. O valor aceitável para podermos dizer
que o LED tem qualidade, este valor deve ser, no mínimo, igual a 4. Quanto menor for o valor, maior qualidade será o LED. A cromaticidade inicial é medida no primeiro instante em que ligamos o LED. O valor mantido, segundo este guia, é medido a 25% da vida útil estimada para o LED ou então às 6.000 horas. Como podem verificar, a cromaticidade deste LED é 5 inicial e 6 a mantida, que é menor que 4, que é maior do que 4, ou seja, este LED tem uma cromaticidade deficiente, ou seja, este LED aqui na consistência de cor, podemos dizer que é um LED de má qualidade. O sexto e último algarismo representa o fluxo mantido, ou seja, é a percentagem de fluxo luminoso que o LED apresenta a 25% do tempo de vida útil ou às 6.000 horas. Para este LED, o valor é 9, ou seja, é superior a 90%, portanto, podemos dizer que é um LED, neste parâmetro, um LED com qualidade. Em resumo, quando se compara este LED, tem um CRI abaixo dos 80%, portanto, o CRI, o índice de reprodução de cor, é fraco. Estamos a falar de um LED de um branco frio, 6.500 Kelvin. Cromaticidade, a cromaticidade inicial e mantida tem valores muito baixos, mas o fluxo mantido é superior a 90% às 6.000 horas, ou seja, a nível do fluxo é um LED com bastante qualidade. Quando se mede o tempo de vida numa fonte de luz, pode-se considerar dois parâmetros. Um deles é a manutenção do fluxo luminoso. E eu posso-vos dar um exemplo. Imagino que eu digo que um LED tem 50.000 horas a L70F10. O que é que isto significa? Será o tempo de vida decorrido até que 10% das luminárias deixam de assegurar 70% do fluxo inicial. Quando vamos para a definição das falhas abruptas, é o tempo decorrido até falharem, ou seja, deixarem de funcionar por completo 10% das luminárias. E são aqui estas algumas das definições relativamente ao tempo de vida útil. Toda esta informação que eu vos dei aqui encontra-se no guia Selma Apples and Pears, que só está escrito na língua inglesa, não está traduzido em português, e pode ser descarregado gratuitamente através do site www.selma.org, tal qual como está aqui neste diapositivo. Existem outros guias que são vendidos, mas esses guias são mais direcionados para os fabricantes de equipamentos e não para os profissionais da área em geral. Para realizar um projeto de iluminação, existem várias soluções LED no mercado. Mas não se esqueçam que o LED não é solução para tudo. Também existem outras soluções que podem e devem ser utilizadas sempre que necessário. As soluções LED, e em particular as lâmpadas LED, permitem-nos economizar até 90% de energia. E são soluções de alta eficiência energética, longa duração, têm uma menor emissão de calor, não têm mercúrio nem radiação UV e R, que é bastante importante, especialmente em pinturas e exposição de roupa, etc. E permitem-nos ter luz máxima desde o primeiro instante. As lâmpadas LED poderão ser uma ótima solução de retrofit, mas, atenção, são uma ótima solução se forem bem aplicadas. Para um correto projeto de iluminação, há que garantir os níveis impostos pela legislação em vigor e ter em atenção fatores estéticos e, acima de tudo, fatores relacionados com o conforto proporcionado no respectivo espaço onde isto vai ser instalado. A Osram tem um portfólio de vários formatos de lâmpadas LED, que estão devidamente segmentadas e de acordo com a sua duração, índice de reprodução de cor, vocês para terem noção, existem lâmpadas LED que conseguem atingir um índice de reprodução de cor acima dos 90%.
O número de manobras também vai entrar na segmentação que vamos fazer e a possibilidade de regulação do fluxo ou não. Neste aqui existe uma gama vasta onde a pessoa pode selecionar a lâmpada certa para o local certo. Um exemplo prático. Fazendo uma substituição direta de uma lâmpada clássica pela versão LED e considerando o preço da eletricidade a 12 cêntimos o quilowatt-hora, 11 horas por dia, 4 mil horas por ano aproximadamente, podemos obter economias na ordem dos 30 euros ano por lâmpada. Eu chamo a atenção que isto é apenas um exemplo explicativo, um exemplo elucidativo, porque para fazermos uma substituição direta devemos ter em atenção as especificidades do espaço onde vamos fazer este tipo de retrofit. Para as versões refletoras, nas mesmas condições do exemplo anterior, as economias são na ordem dos 25 euros por ano por lâmpada. Claro, como eu já vos disse, cada caso é um caso e cada caso deve ser analisado individualmente e aqui apenas estamos a apresentar exemplos típicos. No caso dos tubos LED, os tubos LED têm vários segmentos. O segmento superior tipicamente tem, para o mesmo comprimento de lâmpada, tem um fluxo luminoso superior ao segmento inferior e também tem horas de duração bastante superiores. Quanto à aplicação, o segmento superior é mais dirigido para locais mais profissionais, em escritórios, lojas e outros espaços. A secção mais baixa é mais dirigida para arrecadações, habitações, garagens, locais onde o nível a exigência do nível de iluminação seja um pouco mais baixa. Alguns casos de sucesso neste tipo de retrofit foram uma nave fabril na Alemanha, foi utilizada aqui uma gama de lâmpadas intermédia e conseguiu-se obter uma poupança de energia na ordem dos 332 mil kWh ano, o que corresponde a cerca de 50 mil euros por ano. Um outro caso foi um parque de estacionamento público em Espanha, em que a lâmpada foi incorporada dentro de uma armadura estanque e conseguimos ter economias de energia na ordem dos 6.800 euros no primeiro ano. Mas atenção, os tubos LED não são solução para tudo. Há casos em que funciona e outros não. E se a solução não for viável, se a solução for viável, devemos tirar partido dela. Se a solução não é viável, não vale a pena insistir. Outra solução, outra tecnologia, um produto acabado, ou o que seja. Neste momento existem imensas soluções no mercado que permitem resolver todas essas situações. Por exemplo, as soluções de produto acabado T5 também são soluções eficientes e permitem, em muitos casos, ter resultados bastante satisfatórios. Se bem que a tecnologia LED está a evoluir de uma forma em que mesmo o que antigamente se resolvia com T5, hoje em dia já se consegue, com alguns produtos acabados, terem ótimas soluções e ótimos resultados. Existem soluções de aparelhos de iluminação com produto acabado, ou seja, luminárias para todo o tipo de aplicações. Nesta apresentação vamos mostrar aqui alguns modelos mais relevantes. Os modelos aqui apresentados têm a ver um bocadinho com aqueles que nós selecionamos que têm maior relevância a nível tecnológico. Esta luminária que vocês estão a ver é a Taris, é uma luminária que eu considero completamente inovadora, tem componentes Osram no seu interior, tem um sistema óptico muito idêntico às lamelas tradicionais para fluorescentes, mas este conceito foi completamente redesenhado para a tecnologia LED e de acordo com as dimensões muito reduzidas, tal qual é uma fonte de luz LED. Esta luminária, posso-vos dizer, que tem um controle de entendimento fantástico. Só vendo a luminária a funcionar é que nós temos a percepção daquilo que eu vos estou a falar. Para terem noção, o rendimento óptico é acima dos 90%, o GR é abaixo dos 19%, mas como eu vos posso dizer, o controle de entendimento eu considero isto fantástico para uma tecnologia LED.
Neste momento posso dizer que eu tenho, e nós aqui na empresa temos amostras disponíveis, e quem estiver interessado em ver esta luminária a funcionar, tendo em conta que o conceito de construção é ligeiramente diferente do habitual, pode e deve entrar em contato comigo por e-mail no final desta apresentação e pode-se agendar uma reunião para que vocês possam ver esta armadura a funcionar, que eu, na minha opinião, vale a pena. A OmniPoint é uma luminária muito flexível. Esta luminária tem a particularidade dos LEDs poderem ser controlados individualmente através do sistema sem fios que o tem disponível. Através de uma simples aplicação e sem qualquer intervenção mecânica ou manual, podemos mudar, sem qualquer constrangimento, a direção ou o ângulo de abertura do feixe de luz. Como podem ver, isto é uma solução ideal para a iluminação de museus, de produtos de destaque ou de espaços comerciais em que as zonas de iluminação de destaque são luminárias. Ou seja, hoje tenho um objeto exposto, amanhã tenho outro objeto exposto e com o mesmo produto encastrado no teto falso e sem mexer em mais nada e só com a aplicação, posso direcionar a luz correta em função do objeto que eu estou a iluminar. Claro que se eu não precisar de uma situação tão evoluída do ponto de vista técnico tradicionais, esta luminária que eu estou aqui a apresentar poderá também ser uma ótima solução, ou seja, o direcionamento do fecho é feito de uma forma normalmente, tal qual como é tradicional neste tipo de aparelhos. A tecnologia LED, e devido à sua dimensão muito reduzida, permitiu uma evolução muito significativa no design das luminárias. Esta luminária, que vocês estão aqui a ver, tem uma componente direta e indireta e emite cerca de 4.000 lumens e um GR abaixo dos 19. Para ter noção, esta luminária tem apenas 8 milímetros de espessura. Jamais conseguiríamos ter uma espessura tão reduzida com outro tipo de tecnologia que não fosse a tecnologia LED. Os locais de aplicação desta luminária são variados, vão desde a recepção do hotel até as zonas de salas de reuniões, salas de eventos, eventualmente escritório, o que seja. Se pretendermos evoluir para um sistema RGB, e com um sistema de gestão de iluminação apropriado, podemos tornar um espaço quente e acolhedor, como veem nesta imagem, ou torná-lo mais frio e minimalista. Perceberam a diferença entre o espaço? Nós aqui, só com uma mudança da forma como iluminamos, podemos criar quase que dois espaços diferentes. Ou seja, com o controle de iluminação, podemos criar o ambiente certo na ocasião certa. Tal como foi feito neste hotel que vocês estão a ver, que é o Hotel Golf Resort e Spa Jammertal, na Alemanha. Os hotéis e todas essas unidades hoteleiras têm muitas zonas técnicas. Nas zonas técnicas, a iluminação, acima de tudo, deve ser funcional. Temos aqui um exemplo de uma armadura estanque LED com os módulos LED desenhados à medida no seu interior, tal como podem ver na imagem que se encontra do vosso lado direito. A luminária, na sua origem, tem um difusor fosco à frente, simplesmente esta imagem está colocada aqui para vocês verem a forma como os LEDs foram incorporados dentro da luminária. A luminária, como produto acabado, é a luminária, é a versão que se encontra do lado esquerdo, ou seja, ao tirarmos esse difusor fosco, temos acesso ao bloco óptico que vocês conseguem ver ali do vosso lado direito. Numa substituição direta e mantendo os mesmos níveis de iluminação, neste exemplo, a exigência eram 200 lux, podemos obter economias de energia na ordem dos 60%, face às versões T8. Em zonas de armazenamento e indústria com pé direito elevados, as campanas LED podem ser uma alternativa aos iodetos metálicos de 250 e 4%.
watt. E neste caso, poupanças energéticas podem variar entre os 50% e os 68%. Se pretendermos fugir um pouco às típicas campânulas, as luminárias lineares poderão ser uma alternativa. E eu estou aqui a focar esta luminária pela particularidade desta luminária ter uma eficiência de 157 lumens por watt, um tempo de vida de 70 mil horas, EL90 B50. Para a iluminação dos argumentos, zonas exteriores a um determinado tipo de espaço, a gama de projetores hoje em dia é muito vasta. Para terem noção, esta gama que eu vos estou a dar como exemplo é concebida para alturas de monte que vão entre os 2 metros até aos 14 metros. A versão Maxi, ou seja, a versão maior, neste momento já é uma alternativa credível para as soluções de metálicos de 1000 watts. Este metálicos é controlável via DMX, via DALI ou mesmo wireless. Tem diferentes óticas e é adequada para uma iluminação desportiva. Ou seja, eu neste momento já consigo fazer com a tecnologia LED a iluminação de alguns campos desportivos com diferentes regimes. E aliás, esta luminária é constituída por um corpo e dois módulos LED que podem ser regulados e apagados ou acendidos separadamente, ou seja, o que me pode facilitar imenso os cálculos de iluminação quando se está a projetar um determinado campo desportivo. Para arruamentos e parques de estacionamento exterior, também existe esta solução que demos como exemplo, a SL20. Na gama existem versões adequadas para as diferentes alturas de montagem, que podem variar entre os 13 e os 14 metros. Estas luminárias podem ser controladas via DALI, StepDIM, AstroDIM, ou seja, regulação de fluxo por níveis via Powerline e sem cabo de bus. E estas luminárias e esta liberdade de controle que às vezes estas luminárias de iluminação pública nos permite-nos começar a entrar no conceito das Smart Cities e evoluir para sistemas de controle inteligentes, que é precisamente o capítulo que vamos entrar neste momento. No segmento da luminária que vos apresentei anterior para vos apresentar, entrando no conceito da Smart City, no interior destas luminárias com este tipo de tecnologia, ou nas suas redondezas, podem ser instalados sensores ou dispositivos que não só controlam os níveis de luminosidade, mas também podem comunicar com smartphones, por exemplo, via Wi-Fi, ou até mesmo com outros dispositivos instalados no tablier do carro e podem-nos dar indicação ao condutor ou até mesmo ao transeunte da localização do parque de estacionamento que está mais próximo, se o parque de estacionamento tem lugares livres ou não, informações sobre trânsito, ponto de carregamento no futuro dos carros elétricos, ou seja, este tipo de sistemas, este tipo de evolução apresenta diversas vantagens. Vantagens diretas, tais como uma economia de energia direta, um serviço devidamente optimizado, uma vez que a monitorização é feita centralmente, e ter uma manutenção de maior qualidade. As vantagens indiretas, ou seja, o cabo de rede elétrica pode sempre em tensão, uma vez que o desligamento, o acendimento, etc., é feito por controle, por dados que são enviados, e pode ser o facto de estar em tensão, mesmo que as luminárias estejam apagadas, eu posso ter, por exemplo, ali um carregador de carros elétricos na mesma rede e na mesma infraestrutura que eu utilizo para a iluminação pública. E claro que também a comunicação de outros serviços pela infraestrutura já existente também é possível e, claro, aqui as aplicações são múltiplas. E com base em conceitos e nestes conceitos de ligação real e digital ao mundo baseada em serviços de localização, o sistema Einstein da Osram permite-nos obter
informação adicional e útil numa aplicação em qualquer espaço interior ou exterior que esteja preparado para receber este sistema. Ou seja, como é que isto funciona? O utilizador instala a aplicação no telemóvel. Existe um sinal Bicom dentro da luminária que envia uma localização ID. A app processa um determinado serviço, os dados são pedidos à cloud, à nuvem servidora, o pedido é processado e também a localização baseada nos dados é guardada nessa mesma nuvem e depois a pessoa recebe notificações personalizadas e os dados de serviço são transmitidos para a aplicação de telemóvel. De telemóvel ou smart device ou smartphone ou o que seja. Um exemplo de aplicação. Uma aplicação para museus. Eu posso ter no meu smartphone um audioguia, posso ter visitas guiadas no meu smartphone, ou então posso receber, por exemplo, informação relativamente a um quadro, a um objeto exposto, a uma pintura, apenas quando estou junto a essa mesma obra de arte. Isto aqui também pode ser utilizado, por exemplo, em hotéis. Imagines que existe um hotel, tenho um quadro importante exposto a um objeto importante. Quando a pessoa se aproxima, pode ter informação relativamente a esse objeto. Ou então também pode ter em tempo real a informação de, por exemplo, qual vai ser a emenda nos diferentes restaurantes no hotel ou dentro do restaurante do hotel. A aplicação para estacionamento, para garagens, posso ter informação correta e real da localização de um lugar que esteja livre, ou então, uma coisa muito importante, pode ajudar a encontrar o meu carro no regresso. Quantas vezes já aconteceu a imensas pessoas perderem horas num parque de estacionamento do centro comercial à procura do carro? Com uma aplicação deste género, este assunto poderá ficar a ser resolvido e poderá ser facilitado para este tipo de pessoas. Este tipo de sistemas pode ser aplicado, isto é apenas um exemplo, nos diferentes locais, desde escritórios, desde supermercados, desde aplicações industriais, enfim. É apenas aqui uma sugestão que tecnologicamente pode ser utilizada e esta transmissão é toda feita aproveitando a iluminação e as luminárias que são instaladas no local. Para trazer a tecnologia sem fios e sem cabelagem adicional para o interior das nossas casas e das nossas habitações ou para pequenos espaços profissionais, o sistema Lightify poderá ser uma solução. O conceito é bastante simples. Apenas necessito um smartphone, tablet, Android ou o que seja, internet sem fios, gateway Lightify que vai comunicar com os restantes dispositivos através do protocolo Zigbee. E na versão profissional existe uma gateway que permite a integração de luminárias on-off ou DALI, no máximo de 8 dispositivos em cada uma das versões. Existe também um acoplador de botões de pressão para poder controlar o sistema caso o tablet ou a aplicação do iPhone deixe de funcionar. Existem também algumas luminárias com protocolo Lightify que podem ser incorporadas, neste caso, diretamente ao sistema. Na versão Home, na versão doméstica, para o sistema funcionar é bastante simples. O que é que necessitamos? Precisamos de ter um Android ou um Smart Device, precisamos de ter um router com internet Wi-Fi ligado, fazer o download da app. A seguir, nós temos que substituir todas as lâmpadas que temos em casa por lâmpadas Lightify, instalar luminárias Lightify, se assim o justificar. As luminárias comuns podem ser ligadas à tomada Lightify também disponível. Temos que ligar a gateway Lightify à eletricidade, iniciar a aplicação Lightify, seguir as instruções, identificar os diferentes produtos, todas as lâmpadas, armaduras, agora já estão no nosso dispositivo móvel. E a partir daqui está tudo pronto a funcionar sem necessidade de cabelagem adicional ou mexer na infraestrutura. A filosofia de funcionamento
do sistema profissional, da versão Home é muito idêntica à profissional, apenas tem mais limitações quanto aos modelos de dispositivos que podemos do sistema. Existem aqui duas gamas, doméstica e profissional, Home ou profissional, sempre sem fios. A gama disponível da versão doméstica pode ser integrada na versão profissional sem qualquer problema. A app a instalar no meu smartphone ou smart device permite regular o fluxo ou a temperatura de cor, escolher uma determinada cor com um simples toque no ecrã, tudo isto sem fios, com dispositivos plug and play e muito fáceis de utilizar e configurar. Ou seja, desta forma podemos afirmar que a luz está ligada a nós, a luz é o nosso suporte, a luz é personalizável de acordo com o nosso espírito. Ou seja, a luz permite-nos voltar a ser crianças e proporcionar-nos alguns momentos de diversão. E para finalizar, iremos mostrar algumas obras já efetuadas com a tecnologia LED. Grande parte destas obras foram reabilitações. Vou-vos apresentar a loja loja de roupa da Avenida de Liberdade. Vou-vos apresentar a loja, o lobby do Hotel Sana Amoreiras e o armazém logísticos Ave Logísticos, que é um exemplo de uma auditoria energética que foi efetuada. Começando pela loja de roupa da Avenida da Liberdade, a iluminação geral pretendida eram cerca de 800 lux, existia um teto falso e o pé direito eram 2,7 metros. Fizeram-se os cálculos fotométricos para uma solução com iodetos metálicos guia 12 35 watts, não nos podemos esquecer que o pé direito era baixo, e para uma tecnologia LED. Tendo em conta que se trata de uma loja de roupa de criança de grupo, estamos a falar de uma loja situada na Avenida da Liberdade, uma das zonas mais nobres da cidade de Lisboa. O calor emitido e a radiação ultravioleta também era uma preocupação muito importante para o proprietário da loja. E aí a solução LED ganha um espaço. Não se esqueçam que estamos a falar em 2011. Hoje em dia tudo isto está um bocadinho mais evoluído do que estava na altura. Os resultados fotométricos da solução LED foram satisfatórios, atingindo os níveis de iluminação com menos potência instalada e menos densidade de potência. Ou seja, conseguimos ter os 800 lux com uma potência instalada de 990 watts com um DPI de 2,5. Eu posso-vos dizer que se fosse em 2015, provavelmente os níveis de iluminação manteriam-se, mas a potência instalada e a densidade de potência baixariam. E claro, o resultado final foi este. A iluminação, além de ter uma componente funcional, também teve uma componente muito curativa. Este belo candeeiro de cristal que vocês veem na imagem que se encontra do vosso lado esquerdo é a imagem de marca desta loja. E para salientá-lo, foram instalados 4 downlights no seu interior. As lâmpadas de halogénio existentes no candeeiro entre os cristais foram mantidas para ajudar a realçar o brilho desses mesmos cristais. E o resultado final é aquele que vocês podem ver e até vos convido a irem até à Avenida da Liberdade. A loja fica no número 151, quando descem à Avenida da Liberdade do vosso lado esquerdo. No lobby do Hotel Sana Amoreiras foram instalados candeeiros suspensos que eu considero muito interessantes. A concepção destes candeeiros foi um verdadeiro desafio. Estamos a falar de um projeto feito em parceria com o Mood Lamp Design Lighting Concept. A arquitetura de interiores foi realizada pela NLA arquiteta Teresa Leónidas e todas as fotos aqui apresentadas são da autoria de Alexandre Pereira Silva e de Pedro Muralha. Numa fase inicial estávamos a falar de um candeeiro feito à medida, já idealizado, que teria que integrar uma fonte de luz eficiente, discreta do ponto de vista mecânico, para não comprometer o design do candeeiro,
E, além disso, o candeeiro teria que ser controlado através do sistema de gestão centralizado que existia no hotel. A fonte de luz tradicional que poderia funcionar seriam as lâmpadas Guia 9 de 20 watts. Como alternativa, optou-se pelo módulo LED Dragoneye de 1,1 watt com fluxo luminoso adequado ao pretendido. Claro que antes de se avançar foram feitos os respectivos testes para verificar a viabilidade desta solução. Para a regulação da intensidade do fluxo e integração no sistema de gestão centralizada do hotel, optou-se pelo sistema DALI, constituído pelos dispositivos que podem ver neste setup. A este módulo ligam-se os 12 Dragoneyes de acordo com o esquema de ligações que podem ver nesta figura. Os Dragoneyes foram aplicados numa esfera metálica e ligados em série, criando o efeito que podem ver nesta imagem. Neste caso, estamos apenas a ver meia esfera, a outra metade é perfeitamente simétrica. E nesta foto, podemos verificar a localização exata da esfera no candeeiro. No entanto, existia um constrangimento. Onde colocar as fontes de alimentação? O interior da esfera era demasiado pequeno e para esconder as fontes de alimentação, era demasiado, a esfera não tinha dimensões suficientes para as fontes de alimentação. E era todo aberto, como podem ver nesta foto. A solução encontrada foi colocar estes dispositivos por cima do teto falso. E o resultado final foi este, podem ver nestas imagens. Nesta imagem aqui, conseguem ver da luz sobre o candeeiro e nesta imagem aqui conseguem verificar, conseguem ver um pormenor das fontes de luz. O efeito dos candeeiros no espaço durante o período noturno é este que vocês podem ver nestas imagens. E a integração durante o período diurno é exatamente esta que vocês veem aqui. E este projeto, e antes de passar para o seguinte, este projeto é a prova de que a iluminação é uma área multidisciplinar. Ou seja, é uma área que necessita das diferentes componentes. Isto é um exemplo real e concreto que quando a arquitetura, a decoração e a engenharia funcionam em perfeita harmonia e se juntam, o resultado só pode ser perfeito e eu considero isto aqui um resultado fantástico. Este hotel, quando vocês descem do Amoreiras para este Pombal, encontra-se no vosso lado direito e se passarem à noite conseguem ver perfeitamente o efeito da luz nestes candeeiros e neste lobby. O último projeto que vos vou apresentar e a última realização é a Avi Logistics. A Avi Logistics é um projeto internacional onde foi feita uma auditoria energética. Nesta auditoria houve o compromisso de analisar a iluminação existente, analisar o consumo de energia anual, comparar a solução existente com a solução proposta, apresentar um relatório fundamentado e cálculos fotométricos e energéticos. As auditorias energéticas, no geral, podem ser feitas a vários níveis, desde o simples retrofit de 1 para 1 ou substituição de componentes, substituição direta de luminárias, ou então podemos evoluir até à criação do novo conceito de iluminação, fundamentado em cálculos luminotécnicos e integração dos sistemas de gestão de iluminação sempre que se justifique. E foi exatamente neste nível que nós trabalhamos para fazer esta auditoria energética. Foram instaladas luminárias lineares LED para os corredores que tinham temperatura ambiente e também nas zonas de câmaras de frio que chegavam a atingir os menos 23 graus, ou seja, 23 graus negativos. Nas outras zonas, optou ao vosso lado direito,
com sensores de movimento e luminosidade para fazer a gestão de iluminação de acordo com as necessidades e com a ocupação dos espaços. O resultado obtido aqui foi sensacional. Nós estamos aqui a falar de reduções a nível de custos de iluminação da ordem dos 80%. E posso-vos assegurar com toda a certeza que existiu um melhoramento de qualidade da iluminação dos espaços. Para terem noção, isto foi um projeto europeu com remodelações em 55 países, incluindo Portugal. Eu posso-vos dizer que nós, Osram Portugal, fomos nós que acompanhámos os projetos que foram executados em Portugal. Temos aqui a falar de 2 deles. E para finalizar, aqui temos uma imagem de um dos centros logísticos da Alemanha, que são todos eles muito idênticos aos executados em Portugal. E o que eu vos quero dizer e transmitir com tudo isto que estive aqui a falar é que a reabilitação é uma tendência urgente. Em Portugal existem imensos espaços que podem ser reabilitados e valorizados. É possível melhorar a qualidade da iluminação de um espaço sem comprometer a sua eficiência energética. No entanto, o caminho mais fácil, ou seja, o retrofit 1 para 1, não é o que nos traz melhores resultados, de todo. Muitas das vezes posso-vos dizer que vale a pena perder tempo com o planeamento, com o dimensionamento e por vezes até aumentar a verba para o investimento inicial. Vejam este último exemplo, onde as economias de energia, em termos de iluminação, atingiram os 80%, com o acréscimo de uma melhoria na qualidade de serviço. Com estas palavras me despeço. Desejo a todos uma muito boa tarde àqueles que nos estão a acompanhar a partir de Portugal. Sei que existem pessoas que estão ligadas a partir do Brasil e essas pessoas desejam o resto de um bom dia e um bom almoço. E muito obrigado a todos vocês pela vossa atenção e por este tempo que despenderam em assistir a este webinário. Alguma dúvida, alguma questão, estejam completamente à vontade e neste diapositivo tem o meu endereço de e-mail. Ana, passo-te a palavra. Tá, obrigada, Paulo. Obrigada pela apresentação e pelos esclarecimentos técnicos em relação aos exemplos que nós podemos eventualmente ter em conta quando pensarmos em projetos de reabilitação, sobretudo nestes canais, não é, de que nós temos estado a falar hoje. Eu não sei se alguns de vocês têm alguma questão que queiram perguntar ao Paulo, alguma coisa que tenha ficado menos clara para vocês durante a apresentação, por favor, utilizem o chat para fazer isso. Eu, durante a apresentação do Paulo, apercebi-me de que ele estava a falar dos guias da Selma, dos guias técnicos sobre as luminárias e, portanto, como vocês também já verificaram, eu coloquei-vos aí os 2 links que nós temos dos materiais que nos foram inclusivamente cedidos até pela Osram, portanto também para facilitar um bocadinho aqui a vossa pesquisa em relação a estes materiais, portanto se quiserem descarregá-los e guardá-los com vocês para verem mais tarde, têm essa possibilidade de forma bastante rápida e bastante fácil, sem terem que estar à procura no Google. Já coloquei aí também os arquivos, nessa área de arquivos de compartilhamento, portanto com o certificado e também com a apresentação que o Paulo acabou de fazer. Se por um acaso alguém tiver alguma dificuldade em descarregar esse PDF da apresentação, por favor, diga-me em e-mail e eu obviamente que depois vos ajudo com o processo. E em relação ao certificado, tal qual como eu disse no início, mas porque entretanto também foram aparecendo outras pessoas, deixem-me só recordar isso, está bem? Se por um acaso houver alguém que queira o nome no certificado, por favor envie-me o e-mail a dizer que pretende e eu, obviamente, que depois que vos faço chegar, portanto, um certificado personalizado com o vosso nome. Enquanto vocês verificam se, entretanto, querem fazer alguma pergunta ou não e também vão descarregando os arquivos, eu vou-vos pedir só mais um favorzinho. Eu já sei que eu sou muito chata e farto-me de pedir já coisas, mas, entretanto, e obviamente para que nós possamos sempre melhorar em situações futuras, eu agradeço que vocês respondam a esse questionário que é bem rápido
Só para nós percebermos do ponto de vista da qualidade, até técnica, do ruído, etc, se as coisas funcionaram para vocês e se o tema também foi do vosso agrado, portanto, para nós percebermos também como é que nos podemos orientar deste lado para vos proporcionar melhores experiências no futuro, está bem? José, obrigada. Obrigada a nós, obviamente, por vocês estarem desse lado e por terem partilhado este momento connosco. Há alguma questão técnica que vocês queiram colocar ao Paulo? Aproveitem agora, não é? Porque é o melhor momento, é quando estamos em cima do acontecimento. Não se sintam intimidados com o processo de escrita. Eu sei que alguns de vocês já têm vindo a participar connosco noutros webinars. Portanto, não se sintam de facto intimidados com essa situação, escrevam à vontade. O Paulo e eu, tanto quanto me for possível, estou aqui para vos ajudar e para responder às questões que vocês tenham. Eu vou-me calar um bocadinho, que é para vos dar tempo, está bem? Porque senão é sempre a grelhice do costume. Fernando, estou a perceber que vai nos dizer qualquer coisa, não é? Está aí a tentar digitar qualquer coisa, nós conseguimos perceber deste lado quem é que está a tentar interagir connosco também, nós ficamos a aguardar, como é óbvio. Olá. Paulo, o Marcos está a perguntar se no Brasil esta tecnologia da Osram também está disponível. Eu, tanto quanto sei, obviamente que o Paulo Diniz pode esclarecer isso provavelmente melhor do que eu. Eu, tanto quanto sei, Marcos, e eu estou aqui no Brasil com vocês, estou em São Paulo, tanto quanto sei, sim, esta tecnologia de que o Paulo Diniz falou também existe aqui no Brasil, na Osram, exatamente. Nós eventualmente vamos falar com a Osram ainda durante este ano e eventualmente depois teremos algumas possibilidades de vos fazer chegar um pouco mais informações sobre isto. Mas Paulo, se quiseres ser um bocadinho mais concreto, por favor. Marcos, tudo aquilo que eu apresentei existe no Brasil, sem qualquer problema. Todas estas tecnologias foram apresentadas na Lighting Building este ano e houve colegas do Brasil que estiveram presentes na Alemanha, em Frankfurt, mostrando estas novidades. Outra questão que me foi colocada é se trabalhando no Brasil podem contactar Portugal. A resposta é sim, podem contactar Portugal. No entanto, eu muitas das vezes aconselho a entrar em contato com os nossos colegas brasileiros por uma razão muito simples. Nós, em Portugal, estamos todos habituados a trabalhar com a rede a 220 ou 230 volts. Eu sei que no Brasil existem casos em que a rede funciona a 110, 120, e se me fizerem uma pergunta a 110 volts, eu em muitos casos não tenho a formação suficiente para vos responder, e muitas das vezes eu próprio falo com os colegas do Brasil para vos dar essa resposta. Nesse caso aí, entrando em contato com Portugal ou com o Brasil, deixo ao vosso critério. Fernando, só para contar esta questão que o Paulo acabou de referir, obviamente que, e como ele disse, podem sempre entrar em contacto com Portugal. Se por um acaso depois precisarem também de entrar em contacto aqui com o pessoal no Brasil, nós na Voltimum temos os contactos já de algumas pessoas aqui no Brasil, dentro da Osram, que eventualmente também poderão ajudar. Portanto, se mais tarde, obviamente, se tiverem essa necessidade, é uma questão de me enviarem um e-mail, vocês têm aí os meus contactos,
fartam-se de receber coisas minhas, portanto vocês já sabem isso. Sintam-se perfeitamente à vontade para entrar em contacto e dizer, olha Ana, eu agora já falei com o Paulo, já não sei o quê, mas agora precisava de ver algumas coisas no Brasil. Portanto também podem perfeitamente fazer dessa maneira, não há problema nenhum. Mas obviamente que falando com o Paulo, ele próprio também vos vai encaminhar da melhor forma possível. O António Manuel Duarte de Olivier, será assim? Ele pergunta, gostaria de ver referências à legislação energética portuguesa e exemplos de projetos com LED, mesmo que a marca usada não tenha sido a Osram, apesar de perceber perfeitamente o branding. Paulo, queres dizer alguma coisa relativamente a esta questão? Para essa questão aí não tenho propriamente muita coisa a dizer, nem tenho aqui de cor toda a legislação relativamente a esse assunto. A pessoa convido a enviar-me um e-mail e depois poderemos falar nesse sentido. Relativamente a exemplos de aplicação, eu no meu caso só posso dar exemplos de aplicação com a Osram, que é a empresa que eu represento. No entanto, pode entrar em contato com outras empresas e pedir a cada uma delas para lhe darem as suas respectivas obras neste sentido. Pode e deve fazê-lo com toda a certeza. António, eu aproveito só para complementar aquilo que o Paulo acabou de dizer, portanto sei que o Paulo não se vai zangar comigo se eu disser isto. Não, não, com certeza. Nós na Voltimum também, a Philips também é a nossa parceira e apesar de estarmos num webinar com a Voltimum, não significa que eu não possa dizer que, por exemplo, no nosso site nós temos alguns exemplos, inclusivamente, portanto, com referências à legislação energética, em que, portanto, os projetos não são da Osram, são da Philips, ou então até mesmo sem referências propriamente às marcas, mas, portanto, referências mais concretas à legislação. Se o António entrar no nosso site na área de tópicos técnicos, selecionar a parte das normas e regulamentos, certamente que aí vai encontrar uma série de informação, não só sobre a parte da iluminação, como é óbvio, mas sobre a parte elétrica em geral, mas sobre a iluminação tem lá muito material e muita informação que obviamente pode ajudar a complementar um pouco melhor e a responder também um pouco melhor a esta situação que está a levantar, está bem? Entretanto, obrigada por ficar à espera das próximas sessões. Nós é que agradecemos o facto de estar connosco e de participar nos nossos webinars. O Miguel Julião pergunta ao Paulo, portanto, agradece primeiro e. Ok, não é uma pergunta, é só um agradecimento, Paulo. Muito obrigado, Miguel. O Marcos Rodrigues, que é um dos nossos participantes do Brasil, pergunta se o sistema apresentado, luminárias e comandos Wi-Fi integram bem o sistema de geração fotovoltaica. Oh, Marcos, eu vou-lhe pedir, muito sinceramente, isto é uma tecnologia mais ou menos nova e eu, para responder isto, tenho que consultar a minha casa-mãe. No entanto, tendo em conta as especificidades do vosso país, as especificidades do Brasil, aconselho a entrar em contacto com os meus colegas do Brasil. Se tiver alguma dificuldade, envie-me um e-mail e eu tento verificar internamente dentro da empresa qual é a melhor pessoa do Brasil para você entrar em contacto e para lhe responder a esta questão. Mais questões. Pronto, o resto das questões são agradecimentos. António Manuel Oliveira, certíssimo, obrigada pela correção. Obrigada, Fernando, obrigada, Marcos, obrigada a todos os outros também que estiveram connosco até ao final. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, nós vamos deixar a sessão aberta durante mais um bocadinho, até porque eu sei que às vezes esta questão das descargas demora, não é? Quem ainda não respondeu à pesquisa de satisfação, por favor, não se esqueça de o fazer, está bem? Não vos vai demorar muito tempo. E agradeço a todos, obviamente, e ao Paulo, uma vez mais, o facto de ter preparado esta apresentação para nós e pronto, e ter estado aqui hoje empenhado em dar mais alguns esclarecimentos e exemplos sobre a aplicação da iluminação no nosso mundo, não é? Paulo, obrigadíssima. E obrigada a todos uma vez mais. É um prazer. Obrigado a todos.